Bom dia a todos, dando continuidade aqui no nosso evento, no Systex Scientific. Queria agradecer ao professor Luiz Castellano pela disponibilidade, meu nome, nome da doutora Flávia, em nome da Systex, por estar aqui presente, para compartilhar conosco aqui um pouquinho da sua experiência. Ele vai abordar o tema sobre implantes provisórios imediatos. Professor, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Muito obrigado. Bom dia a todos, né? Eu queria agradecer primeiramente essa oportunidade de estar aqui nesse congresso, que é o maior congresso realmente da América Latina, e me parece que em número de participantes, acho que é o maior do mundo, né? Dentro da especialidade. Eu vou apresentar para vocês uma técnica, né? Que já foi aqui brilhantemente apresentada, né? Mas a gente vai mostrar um pouco cada um tem a sua maneira de fazer, a gente vai embasado sempre na parte científica, mas vai modificando de acordo com aquilo que a gente entende, né? Então eu quero apresentar bastante situações clínicas, né, para vocês, quase como fosse uma receita de bolo, né, dentro daquilo que a gente entende, né, fazendo essas considerações, principalmente de princípios biomecânicos, tá? Então essa aqui basicamente é a conferência que eu ministrei no primeiro dia aqui nos estúdios do IN, né, no primeiro dia de congresso. Então a gente formatou aqui para poder só repassar para vocês. Se tiverem alguma dúvida durante aqui, como é uma apresentação mais informal também, a gente pode ir tirando algumas dúvidas, né, de acordo com o interesse de vocês, tá bom? Eu sempre coloco no meu currículo ali, eu sou professor, especialista, etc., mas eu gosto de colocar no meu currículo que eu tenho 34 anos de experiência clínica. Então a gente tem muito do que está ali, porque a gente quer resultado para entregar para o paciente, né? Então a pesquisa é importante para validar tudo aquilo que a gente faz, né? Mas todo mundo, principalmente quem está aqui assistindo e vindo no congresso, quer entregar para o paciente o resultado. E eu dependo disso, né, para pagar minhas contas, né, da minha clínica ainda, né? A parte de docência, ela é um complemento, mas ela financeiramente ela não cabe. Então, por isso eu dependo do meu resultado. Então isso que eu quero entregar é o que a gente, né? E por isso a gente fala de previsibilidade. Então, por exemplo, quando você tem uma paciente como essa aqui, que em 2009 ela fraturou a coroa do 11, né? E ela tinha uma coroa em cerã. E aí ela fala assim, e agora, né? Esse é o meu dente principal, né? E um paciente, ele imagina que, no mínimo, vai ficar igual ao que era o dente dele. E esse, na verdade, é o máximo que a gente consegue, né? Para ele é dali para cima. E para a gente, assim, o máximo que eu consigo é entregar alguma coisa que seja igual ao dente natural, né? Essa que é a dificuldade. Então aqui nós temos em 2016, né, a mesma coroa, só que apoiada no implante. E na verdade é a mesma coroa mesmo, porque essa coroa aqui eu utilizei ela como provisório imediato, que é o tema né? Capturei o próprio cilindro provisório com a coroa que a paciente tinha, porque ela estava preocupada, que ela falou, não, eu lembro que o senhor fez a coroa, foi difícil de acertar a cor com o laboratório, foi e voltou várias vezes. Então eu não quero um provisório qualquer. Aí eu falei, vou tentar adaptar a coroa em cerâmica, né? Mas às vezes pode fraturar, tal. E ela ficou por anos com a coroa provisória, quer dizer, era uma coroa cerâmica, mas com o cilindrinho provisório, né? Nessa condição. Agora, como que a gente vai olhar na cara do paciente e falar assim, olha, eu vou realmente fazer, né? Vou fazer o máximo possível e tenho a expectativa, no seu caso, de entregar, digamos, um resultado desse, né? Tudo bom, João? Então a gente começa, né, dentro dessa questão de previsibilidade, avaliando o biótipo ou o fenótipo periodontal do paciente. O que a gente sabe disso, né? Biótipos mais largos e espessos são mais previsíveis. Então eu sempre brinco, né? Quando eu vejo aquela condição, daí eu falo para o paciente, olha, teu caso é complicado, mas você veio no profissional certo. Por quê? Porque eu estou mais seguro. Eu sei que aqui eu tenho uma chance muito maior de chegar no final e entregar aquilo que o paciente espera, né? Já biótipos intermediários ou finos e festonados, tanto em relação ao osso como em relação à gengiva, o prognóstico é menos favorável. E aí a gente tem que considerar talvez a associação de tudo que eu vou falar aqui com ainda um enxerto conjuntivo, certo? Então, a primeira coisa que a gente faz quando bate o olho, né, que é aquela chamada experiência do profissional que bate o olho, ele já está dando uma olhada no biótipo periodontal do paciente.
E aí, considerando isso e aumentando ou baixando a expectativa de acordo com essa situação, né? Ou ponderando com o paciente, ó, vou colocar, vamos ver no prazo que vai cicatrizando aí, que vai fazendo a osteointegração. Se for necessário, a gente faz um enxerto conjuntivo junto, ou às vezes já propor para o paciente, ó, vamos tentar fazer no mesmo momento, né? E eu não vou falar do enxerto conjuntivo, eu vou falar das considerações biomecânicas do implante, da prótese, da técnica em si, né? Que a gente vai utilizar desde o pré-operatório, né? Depois na cirurgia, na prótese e o próprio pós-operatório. Toda essa sequência ela tem que correr, né, funcionando bem. Então, dentro do pré-operatório, claro, a gente tem que ver se tem infecção prévia e aí fazer um protocolo de antibiótico prévio também, né? Isso tem alguns protocolos já definidos, basta que a gente escolha lá o seu antibiótico que se usa clinicamente. 2 a 3 dias antes você pode iniciar né, porque é frequente, por exemplo, o paciente ter uma fratura e aí, a partir dessa fratura, desenvolver um abscesso. Mas a gente vai, digamos assim, eu sempre falo para o paciente, eu vou tratar o entorno aí do implante e depois eu vou remover a causa, né, no dia do procedimento. Mas o mais importante no pré-operatório, né, é justamente o planejamento. Então, esse planejamento, já eu vou aplicar os princípios, né, que eu quero, mas esse planejamento assim, é imprescindível que a gente faça com o uso de tomografia, mas não só uma tomografia. Eu acho muito importante utilizar algum software de planejamento, desses softwares de planejamento para cirurgia virtual, mas que sejam abertos, de código aberto, que não seja fechado, então que você não precisa pagar pelo software. Então existe, por exemplo, o Dental Slice, o Blue Sky, que você consegue pegar do laboratório, né, ou às vezes pedir para o laboratório converter nesses formatos. Você baixa esse programa rapidamente e você consegue trabalhar fazendo como fosse o teu planejamento da cirurgia virtual, mas eu vou pegar esse planejamento para me dar referências para a minha cirurgia. Então você tem lá o Blue Sky, eu gosto bastante, nos cursos a gente usa bastante o Dental Slice, tá? Porque ele é um programa mais enxuto, ele roda fácil, ele não é pesado, os arquivos não são carregados. E o que a gente consegue nesse tipo de software, né? Então a gente consegue, de uma maneira rápida e simples, posicionar o implante, né, na situação ideal, ele é mais palatinizado. A inclinação do implante para fazer passar o longo eixo pela incisal do dente, porque é uma necessidade que a gente tem, né? Mas principalmente o que eu valorizo muito é assim, ó, quando a gente tem uma tomografia impressa, os cortes têm um sentido, mas o implante não obedece esses cortes. Então você às vezes faz um planejamento em cima de um corte da tomografia impressa, enquanto que a gente tem aqui, você coloca o implante e você visualiza ele às vezes em 5, 6, 7 cortes de 1 milímetro cada um, de acordo com a inclinação que ele tem, né? Então um implante às vezes de 3,5 milímetros, ele aparece em 7 cortes de 1 milímetro. Não é que ele tem 7 milímetros, é que ele tem uma inclinação diferente daquele corte impresso. Tá? Então isso é importante para você ver naqueles cortes a relação. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui no vídeo. Mas vamos ver de novo aqui, ó. Então você vê essa angulação, né? Você vai definir a posição ideal do implante. Eu já vou mostrar quais são os critérios, mas eu quero só chegar no momento aqui do vídeo onde eu mostro aqui uma visão dos cortes, como fosse aquela tomografia impressa, né? Então, ó, olha quantos cortes está aparecendo o mesmo implante. E aí alguns aparecem só a pontinha do implante, outros... É muito difícil você, numa tomografia impressa, ter essa visão 3D assim e conseguir imaginar isso. Então você vê uma relação diferente. Por exemplo, às vezes você está indo com... Você arruma ele aqui, ó, no corte panorâmico, com a inclinação que ele tem na boca, que normalmente o que é? A inclinação da raiz, que é para distal, né? Normalmente ela está o ápice para distal. Então, o planejamento no software te dá uma visão cirúrgica muito melhor, mesmo que você não faça uma cirurgia guiada. Agora, hoje, com os kits de cirurgia guiada, você pode daí converter nisso e fazer o guia, ok, né? Tá? Mas a gente já, de muito tempo, já utilizava isso fazendo a cirurgia à mão livre. Porém, pegando essas referências.
E aí, dentro desse planejamento, então, como eu falei, esse software aqui está numa versãozinha bem simples, mas hoje você já consegue colocar ali, nesses softwares, o implante com o formato adequado. Qual que é o formato, né? Qual que é a macrogeometria do implante? Vai ser um implante cônico, ou, na verdade, cilíndrico cônico, porque ele precisa ter um travamento melhor no alvéolo, e de conexão Cone-Morse. Tá? Dentro dos princípios que a gente vai colocar, a conexão Cone-Morse é imprescindível. Né? Qual que é o implante da Systex que atende a minha expectativa assim, né, em relação a isso? É o Avante. Tá? Então ele tem esse ápice menorzinho, isso aqui vai facilitar bastante a entrada dele no alvéolo. Né? Então esse é digamos assim, o carro-chefe que a gente usa para essa técnica. E por que tem que ser Cone-Morse? Bom, a gente sabe que o hexágono externo, né, foi desenvolvido para servir para inserir o implante. Ele não tinha a finalidade de ser uma conexão protética. Né? E aí começou, não, vamos usar isso com antirrotacional, etc. Mas ele tem essa infiltração bacteriana, os hexágonos internos também têm isso, e eles levam a uma perda, né? Eles levam uma perda óssea, em média de pelo menos 1,5 milímetro ao redor da cabeça do implante. E isso aqui numa área estética é muito desfavorável. Né? Você perder esse osso, você vai perder provavelmente a margem gengival e vai perder papila em função dessa perda que vai acontecer sempre. Então, o implante Cone-Morse, ele tem esse selamento, né, do pilar. A gente tem que desenhar aqui num corte aonde que é a conexão, porque ela literalmente fica vedada. E esse selamento ele tem uma dupla função, né? Um duplo benefício. Um é esse, bacteriano, e o outro é mecânico. Porque o outro problema que a gente tinha com o hexágono externo, e até melhorou com o hexágono interno, mas era o quê? O afrouxamento do parafuso dessas bases. Então a gente fazia muito o quê? Prótese parafusada, mesmo nessas regiões anteriores, por quê? Se fazia uma prótese cimentada, às vezes soltava o parafuso depois de um tempo, aí você tinha que cortar a prótese, destruir. Né? Então o Cone-Morse me propiciou essa estabilidade mecânica e, ao mesmo tempo, um selamento do pilar. E aí, com isso, a gente coloca esse implante mais infraósseo, sem medo de ter essa perda óssea. Isso traz bastante vantagem. Por exemplo, durante a cirurgia, quando eu quero ter o travamento, o torque, eu posso avançar mais 1, 2 milímetros, né, com aquele implante, tentando aumentar, porque o implante cônico ele vai ganhando torque à medida que você aprofunda. Então eu posso, eu ia levar 2 milímetros infraósseo, não, eu posso levar 3, 4, e depois compensar essa profundidade do implante, aumentando o tamanho do transmucoso. Tá? Então essa é a estratégia. Com o hexágono externo, quanto mais eu levo ele infraósseo, mais eu estou levando perda óssea. Tá? Então ele me dá essa flexibilidade durante a cirurgia e ele me permite o uso de próteses cimentadas. As próteses cimentadas têm uma grande vantagem aí dentro desse conceito que eu quero passar, que é permitir o munhão ali, o espaço do próprio dente também menor, mais estreito, para permitir crescimento ósseo, né, ao redor. Enquanto que as próteses parafusadas, né, elas vão ter outra condição. Aqui, o que eu estou colocando? Né? O Cone-Morse, esse padrão do Avante, que é 11,5, e isso até tem outras angulações agora, de Cone-Morse maiores. O que acontece? Uma angulação maior, além dela não ter um efeito Cone-Morse tão bom, ela vai fazer a emergência aqui do teu pilar, que vocês estão vendo aqui que no Cone-Morse ela é de 2,5, quer dizer, é um pescocinho bem estreito. A angulação de 16, ela vai para 3,3, tá? Que é quase o diâmetro do implante de 3,5, digamos que é o menor. Então isso enfraquece a borda, mas o que eu considero muito ruim é que a emergência desse pilar também é maior. Né? E aí eu já não tenho tanto tecido vivo circundando, porque eu sempre falo, o implante é excelente, o titânio é excelente, mas titânio não é dente, né? Não tem circulação. Qual que é o grande prejuízo que a gente tem ao tirar o dente e colocar o implante? É a perda do ligamento periodontal e a perda da vascularização, que acontece através do ligamento. Então, quanto menos a gente, né, quando tinha aqueles implantes agulhados, né, Gastão? Se eles tivessem uma boa resistência mecânica e permitisse, é bom, porque ele ocupava o mínimo de espaço, o resto é tecido vivo. Então, assim, de uma forma resumida, num hexágono externo aqui a gente está vendo a proximal, mas imaginem que isso acontece ao redor de todo o dente, né? Então você tem esse espaço
proximal aqui, você tem aquela perda do implante, ao redor do implante, você tem esse implante no nível ósseo, e você tem um implante que nos hexágonos externos, normalmente o diâmetro dele é 4,1, né? E aí a gente troca essa condição para um implante Cone Morse, você vai jogar ele lá para cima, onde normalmente a distância entre as raízes já aumentou também. O implante é a partir de 3,5, que é o que eu mais gosto para essa situação, desde que eu consiga o torque, né? Mas se não conseguir o torque, posso usar um implante de diâmetro maior e aí aprofundo mais ele, para onde tem mais espaço ainda, certo? Mas o padrão que eu uso, a minha primeira escolha sempre é o 3,5. E aqui eu tenho um componente protético de 2,5. Quer dizer, olha o que eu tenho aqui de osso ou tecido mucoso ou gengival, né? O que tiver, voltando aqui de novo, comparando com o que eu tenho. Então, imagine isso na tábua vestibular, né? E nessas áreas proximais. Essa é a diferença de previsibilidade. Então, o conceito começa assim. E isso aqui tem um artigo, agora eu sempre estou revendo, né? E agora para o congresso eu revi de novo. E encontrei esse artigo fresquinho agora desse ano aí. Um estudo clínico de 2 anos da influência da profundidade do implante, da altura do abutment, né? Do pilar ou do munhão, e do fenótipo gengival. Então, eles eles fizeram um estudo, por exemplo, colocando no mesmo paciente implantes Cone Morse, com alturas, com profundidades mais subcristais ou menos, né? E aí, claro, com implantes, com conexões mais longas ou mais curtas, de acordo com a profundidade do implante. E aí eles chegaram a várias conclusões, mas uma delas é isso, que é a combinação, confirmando aquilo que já, né? O estudo foi feito direcionado para isso, né? Mas eles confirmaram, fizeram em 26 pacientes. Veja, é um estudo clínico, acompanhando por 2 anos, e fazendo esse desenho. No mesmo paciente, os 2 implantes com a mesma situação. Então, eles eliminam vários vieses, digamos, de confusão, né? Tá? E aí eles chegaram à conclusão que a combinação do implante mais profundo com os abutments mais longos, que era aquilo que eu falei, se eu precisar, eu aprofundo mais o implante e coloco um transmucoso mais longo. Tudo bom? Aí você vai ter menos remodelação, menos perda de osso marginal, certo? Ou seja, eu tenho mais previsibilidade de manutenção. Esse é um dos critérios que a gente coloca, né? E que a gente vai trabalhar dentro desses planejamentos de software. E aí, a partir disso, né, vamos lá, o comprimento do implante, como é que eu vou selecionar? Eu vou pegar lá no meu software e vou utilizar o máximo de osso possível, a partir de 2 milímetros infraósseo da vestibular até a crista óssea lá, né, o assoalho da cavidade nasal, ou se for uma região de pré-molar, às vezes o assoalho do seio, né, tá? E vou trabalhar com o máximo do comprimento possível. Ah, não tem um implante com esse tamanho exato, então eu vou levar o implante até o final mesmo e vou deixar ele mais infraósseo. Digamos que eu tenho 16 milímetros, mas eu só tenho um de 15 milímetros no máximo. Eu vou levar o de 15, ao invés de 2 milímetros infraósseo, eu vou levar 3 infraósseo, porque esse é o planejamento ideal. Tá? Vamos fazer esse posicionamento do comprimento. E o diâmetro do implante, como eu falei, a minha primeira escolha é o implante de 3,5. Se eu consigo o travamento com ele, para mim é o melhor, porque ele é o que vai me deixar mais osso ao redor do implante. E aí, no próprio software, a gente vai buscar, claro, se é uma prótese cimentada, você vai buscar essa angulação passando pela incisal, diferente de uma prótese parafusada que eu teria que passar pelo cíngulo. Mas aqui eu faço determino isso aqui, né? E aí não, mas mesmo não consigo fazer ele passar pela incisal, vou precisar usar um munhão angulado. Então eu já vou para a cirurgia também pensando que qual é o munhão angulado, né? Qual a angulação, que também consigo medir no software. E uma coisa que se você não vai fazer um guia cirúrgico, como eu falei, que você pode fazer o guia, mas se você quiser fazer a mão livre, você tem que ir pegando essas referências, né? Você pode medir, por exemplo, é muito comum você ter esse desvio para palatino, né? E aí você pode fazer o quê? Medir o fundo do alvéolo, lá da tua raiz, até o centro do implante. O que é isso aqui? É o ponto que eu vou entrar com a minha lança para fazer o desvio. Eu tenho que desviar eu não posso perfurar o fundo do alvéolo. Então eu tenho que saber, mas aonde que eu vou perfurar? Vou perfurar aqui, mais, né? Então, nesse caso, 5 milímetros,
Eu ponho lá a ponta lá da lança, vou puxar, depois eu vou mostrar num vídeo isso aqui acontecendo, né, durante a cirurgia. Mas é uma referência a mais que a gente tem também. Para não fazer assim, não, eu vou na experiência. Não, eu vou na experiência, mas eu vou ter essas referências. Mas eu acho que é muito difícil isso. Então faça um guia cirúrgico mesmo. Aproveita o planejamento, manda o planejamento já. Né? Ao invés de você receber do laboratório um planejamento e só dizer sim, tá bom, não tá bom, né? Você faz o planejamento, né? Isso aqui é a mesma coisa na época da prótese, quando você fazia PPR, né? A pessoa moldava a ginata e mandava para o laboratório planejar a estrutura da PPR. Não, acho que o dentista que tem que saber, né? Então o cirurgião tem que escolher. Ele que sabe se ele quer mais profundo, menos profundo, como é que... Então eu acho que é interessante a gente mexer com esses softwares, né? E aprender a mexer com isso. E aí você manda para ele e fala assim, agora sim faça o teu planejamento aí. Você pode fazer no Dental Slice mesmo. Aí eles vão ver o que você queria e eles copiam para o sistema deles, tá? É uma maneira de trabalhar. Mas você está no controle da situação, né? Então, finalizando essa primeira parte do planejamento, a gente sempre fala que o bom planejamento não é certeza de sucesso, porque você tem que executar ele. Mas a falta dele é o melhor plano para o fracasso, né? Então, se você não tem planejamento, você não sabe para onde você vai chegar. Então, primeiro comece planejando, né? Siga os princípios lá, como a gente está colocando, sim, dentro daquilo que a gente acredita, né? E aí nós temos que colocar em prática agora. Então nós vamos para a cirurgia. Então, na cirurgia, ela vai ser sem retalho, sem sutura, para ter o mínimo de trauma, e isso a gente consegue a partir desse planejamento no software. Então aí já está um pré-requisito. O segundo ponto, a exodontia minimamente traumática, né? Como já foi colocado aqui. Periótomo, lâmina 15/6, tratores, né? A gente tem várias ferramentas para tentar tirar esse dente sem fazer o trauma nos tecidos circundantes. Tá? Então tem extratores manuais, tem kits de extrator, mas periótomo, sempre a gente vai trabalhar, né? Às vezes a gente faz até uma odontosecção, digamos, mesmo não fazendo o socket shield, mas faz para poder tirar aquela raiz que não sai, né? Ela luxa, mas não vem, às vezes tem curvatura. Então você tem que tirar esse dente com o mínimo de trauma, né? Tem uma infecção, vai curetar muito bem, vai irrigar muito bem. Essa etapa é muito, eu acho até mais importante do que o antibiótico prévio, porque você tem que eliminar todo esse tecido. Né? Então vai complementar. Eu gosto muito dessas curetinhas. Tem umas curetinhas que tem um serrilhado assim, ela enrosca melhor naquele, né? São pequenininhas, enrosca melhor naqueles tecidos que estão escondidos, né? E aí nós vamos fazer as perfurações. Então, fizemos o planejamento, etc. Buscando alcançar esse torque de 35. Então, nós vamos pelo menos 35. E aí entra aqui aquele vídeo que eu falei para vocês, que é, nesse caso, por exemplo, de 5... Oi? Não. Ele perguntou se eu mando fazer, faço biópsia. Normalmente, aquilo que está associado a uma infecção dentária, a causa é dentária. Né? A menos que o aspecto radiográfico prévio, ali, o tomográfico, sugira alguma coisa, né? Tem alguma... Mas é que a maioria das vezes o paciente tem essa preocupação, né? Nossa, doutor, o que era isso, né? O senhor chamou de granuloma, tal, né? Aquela terminação oma, né? Não, mas está associado a dente, a causa é dentária. Então, não tem como protocolo fazer essa... Não, justamente. O protocolo é fazer o antibiótico prévio, para quê? Para tratar o entorno, e na cirurgia, eliminar o foco. O foco é a raiz, seja com problema endodôntico, fratura, etc., né? E curetar o tecido que está ali. Por isso que a curetagem tem que ser muito boa. Né? Curetar muito bem esse tecido. Nada em especial. Não. Antigamente tinha umas formulações, etc., tal, mas não fazíamos irrigação, soro só. Soro, só lavar bem com o soro. O soro seria um pouco mais tépido, ou seja, não muito gelado ou mais gelado. Eu trabalho com soro na cuba, assim, sabe? Então seria temperatura ambiente. Porque tem muita gente que trabalha com soro no motor, né? Trabalha com água de injeção no motor para não oxidar o contra-ângulo. Então eu sempre tenho soro na cuba e aquelas seringas de 20 ml. Então o meu soro é
Mas a finalidade maior dele é a lavagem mesmo, né? Só lavar. Ok, obrigado. Tá bom? Então aqui vocês estão vendo a perfuração, ó, ele está em câmara lenta. Eu coloquei no fundo do alvéolo e estou puxando para fora quanto? 5 milímetros. E onde que está essa broca? A broca lança essa aí. Ela está apoiada na parede palatina, porque eu quero fazer o apoio aqui. Então a minha primeira abordagem é uma abordagem atacando essa parede palatina, porque se eu tentar fazer já na inclinação, olha lá, ó, eu começo com essa inclinação, deixa eu até passar aqui, ó, no mesmo ângulo que está lá, eu começo com esse ataque da parede palatina, e depois, à medida que eu rompi aquela cortical, aí sim, eu vou corrigindo até onde? Até que o eixo dessa broca coincida com a incisal do dente vizinho. Porque eu sei que o eixo do meu implante, o prolongamento dele, é para uma coroa cimentada. Então eu vou fazer o quê? O prolongamento do implante e passar pela incisal. Porque se você faz uma coroa cimentada passando pelo símbolo, o que vai acontecer? Vai interferir na oclusão, não vai ter espaço. Então a melhor área para uma coroa cimentada é fazer ele passando pela incisal. Então essa abordagem aqui, que claro não é tão simples assim, mas a gente vai com essa referência. Então tem umas situações que é só 2 milímetros, tem situações que eu venho quase na borda da cervical aqui do alvéolo para começar o desvio. Cada caso é um caso. Eventualmente tem situações que o alvéolo, você vai ao longo do alvéolo mesmo, tá? Mas você faz isso você já tem esse cálculo, essa referência lá no software que você já estudou, né? Então eu sempre falo assim, parece que eu já fiz essa cirurgia antes, quando eu estou operando. Que eu já fiz ela de forma virtual, claro que, né? Tenho que passar ainda novamente. E aí, durante a perfuração, e durante as perfurações, ó, o que acontece? A gente precisa de prolongadores, etc, tá? Mas, o que você tem que lembrar? A parede palatina, normalmente, é mais resistente. Então, você quer pôr o implante naquela posição, mas durante as perfurações, você tem que estar focado em manter aquela posição. Porque o que a gente sente é que a palatina quer empurrar a broca para vestibular. Qual que é o erro mais frequente de posicionamento do implante? Não é a inclinação do implante para vestibular? Por causa disso. Porque a parede palatina, ela aquela cortical palatina é muito mais densa e na vestibular, dentro do alvéolo, você não tem nada. E mesmo na porção mais apical lá, também você vai ter uma resistência menor. Então, na tua perfuração, eu sempre falo para os alunos, ó, você está aqui trabalhando, né? Pode se apoiar, vai em direção, se apoia na palatina aqui, para que ele não venha para vestibular. A tua perfuração e depois, na hora da instalação do implante, a mesma situação. Mas antes de instalar o implante, tem um outro passo que eu considero importante, é fazer um estímulo ósseo. Então, eu vou fazer uma perfuração da cortical do alvéolo, aonde? Né, eu vou perfurar aquela lâmina. Eu lavei, eu curetei, lavei com soro. O que acontece? A gente lava com soro até não ter mais sangramento, certo? Você sabe que tirou lá todo o tecido de granulação. Só que aí, se você não tem sangramento nenhum, começa que você não vai ter um coágulo ali dentro, tá? Isso já é prejudicial. E se você não tem sangramento, e às vezes você nem tinha uma lesão também, você às vezes não tem revascularização rápida daquele alvéolo. Porque nós vamos colocar um biomaterial também e nós precisamos de vascularização. Então a gente vai, como qualquer outra técnica de enxerto que a gente trabalha, você vai fazer um enxerto em bloco ou vai fazer uma técnica de tenda, o que a gente faz? Perfura a cortical para ter sangramento. Né? Eu vou fazer aqui, mas em que área que eu vou fazer isso, né? Então a gente pegou lá, na época, um estudo que era de preservação de alvéolos, né? Um estudo do Wang, de 2004, que era mais antigo até do que a técnica que a gente estava começando, mas o conceito que ele fazia era isso, de fazer perfurações aqui nas proximais. Ele usava com broca, eu no começo fazia com broca também, mas hoje eu faço com lâmina de bisturi, porque ela é bem mais delicada e a chance de você ter um trauma é menor, né? Tá? E aí nós vamos fazer aonde essa perfuração? Então aqui, ó, nessas proximais, que é onde eu tenho osso medular. Mas também não vou fazer próximo da crista. Vamos mostrar aqui, ó. Então vocês estão vendo lá, ó. Você vai com a lâmina de bisturi, só que assim, aonde que eu vou em relação
né, nós vamos nessa região proximal, muito para a palatina não adianta, porque o implante vai ficar encostado ali, mas nós vamos nessas regiões proximais. E aí você vai fazendo essas perfurações e você percebe o quê? O sangramento. É essa que é a ideia. E aonde que eu vou fazer isso? Aqui já na cervical? Não, essa região é nobre. Então eu vou mais ou menos no terço médio. Então aonde que eu vou fazer isso? No terço médio da profundidade do alvéolo e nessa direção aqui proximal. Adianta eu fazer isso na vestibular, que é muito fininha, às vezes é só uma cortical, é só uma lâmina. Eu não vou fazer isso aqui, vou fazer só nas proximais. Então fiz isso, induzia um sangramento, agora eu vou cuidar desse coágulo ali, tá? Porque eu sempre falo para o paciente, esse é o meu curativo biológico. O coágulo que está ali é o melhor curativo que tem. Ah, eu quero usar PRF. Pode usar, mas não precisa, né? Se você faz isso aqui, você tem automaticamente ali já não precisa coletar da veia para jogar para lá depois, né? Já coleta ali do lugar, né? E cria essa condição de revascularização para aquele biomaterial, para aquele osso que vai formar ali. Mesmo quando eu tive uma época que eu não usava biomaterial, porque a qualidade dos biomateriais que a gente tinha, às vezes acessíveis, era ruim, né? Então hoje a gente tem biomateriais, vou falar disso, né, que a gente confia, que a gente sabe que vai ter uma resposta. Então, assim, mesmo assim, eu preciso do sangue invadindo aquela área e ter nutrição para isso remodelar. E aí fizemos esse estímulo, estamos cuidando. Então, a partir desse momento, eu não lavo mais o alvéolo, né? Aí nós vamos instalar o implante. O que vai acontecer com o implante? A mesma coisa da perfuração. Eu vou colocar o implante, fazendo aquela abordagem mais em direção à palatina, atacando a palatina, porque senão ele vai querer escapar para o fundo do alvéolo. Então eu começo colocando no implante, e aí é importante o avante, porque o implante avante, porque ele é cônico e a pontinha dele é mais estreita, ela vai melhor naquele caminho, né, que a gente preparou ali antes, desde que você, né, controle isso. Então lembre que também o implante vai ter essa... Eu digo assim, o implante também quer vir para vestibular, né, e a gente tem que ficar segurando ele na posição que você planejou. O implante avante aqui sendo instalado, né? Já com o contra-ângulo, eu gosto de usar aqui, ó, apoiando o dedo da outra mão. Né? Eu estou afastando aqui com o indicador e usando o dedo médio para me dar segurança aqui. Levo o implante até uma determinada altura, cuidando com isso, né? E aí eu vou aprofundar ele com a catraca. O que eu tenho que cuidar com a catraca? Se a gente fizer a catraca, vou abaixar aqui, daqui para cá, ó. Qual que é a resultante de força? A resultante de força é trazer o implante para vestibular. Então eu costumo usar a catraca, aqui estamos até usando um prolongador para ela não interferir, né? Mas eu vou usar a catraca daqui para cá, porque a resultante de força está empurrando o implante para a palatina. Que eu vejo muitas vezes está indo tudo certinho, aí na hora que começa a dar o torque maior, puxa aqui e o implante vem para vestibular. Então tem que tomar esse cuidado. Ah, então vou fazer com uma cirurgia guiada, que daí não vai acontecer isso. Ótimo, mas cuidado. Eu tive ontem vendo a conferência, eu vejo todo mundo que fala do mesmo tema aqui, conferência de um professor da ITI, da Strauma, né? E ele fez a cirurgia guiada e no final ele mostrou, só me incomodou um pouquinho isso, que no final ficou o implante um pouquinho para vestibular, mas daí o protesista disse que não tinha problema. E o fato, o que eu explico sempre? Não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui. Eu tenho a parede palatina. A parede palatina é mais resistente. A perfuração que eu fiz para o implante, ela é menor do que o implante, certo? O implante tem que entrar amassando aquele osso. Se eu tenho a parede vestibular, que seria a cadeira aqui, ó, eu sou maior do que esse espaço aqui que eu vou passar. E eu vou passar aqui. A parede palatina é mais resistente. Quando eu vou passar aqui, quem que está deslocando? Só o que é menos resistente. E eu, que sou o implante, para onde é que eu fui? Eu não entrei no meio do espaço. Eu entrei um pouquinho mais para cá. É isso que acontece. Então a gente tem que ter isso em mente para saber que, mesmo na cirurgia guiada, o guia não segura às vezes, dependendo da resistência da parede palatina. O guia orienta, né? Então o que eu sugiro às vezes? Quer fazer e viu que tem ali? Faz uma sobreinstrumentação na palatina, às vezes com uma esférica, né? Aumenta um pouquinho ali, principalmente naquele terço inicial do preparo, que aí você facilita que o implante vá para onde você colocou.
O implante ASO, né, é a mesma condição, só que ele tem uma... Ele é melhor, digamos assim, a parte externa dele, né, a macrogeometria dele, ele é melhor para um osso de menor densidade, porém o ápice dele é um pouquinho maior. Então, às vezes, naqueles alvéolos que você tem que desviar muito, é mais difícil. Mas ele tem uma configuração muito interessante. No implante, no diâmetro 4,5, ele tem um chanfrado, depois vocês podem ver, que é o folderzinho que tem aqui, ó. Aqui está o... Eu não coloquei a imagem dele ali, mas ele tem um chanfrado aqui, que vai diminuir o volume do implante na região cervical. E aqui eu tô colocando assim para vocês verem o que é a hidrofilia que tem essa superfície. Tá? Então você encosta aqui no sangue, e hoje todos os implantes da Systex, eles têm o mesmo tratamento de superfície. Não tem, esse aqui é o padrão e você tem que pagar um pouquinho mais pelo, né? Então você tem uma superfície premium, né? Hoje com 45 dias comprovado, né? Que tem a mesma osteointegração que 60. Então você tem em toda a linha de implantes, certo? Então você não se preocupa com a questão da superfície. É claro que aqui essa superfície para carga imediata ela não vai ajudar em nada, mas ela é para acelerar teu processo de osteointegração. E aí uma parte dessa hidrofilia, né, ela acontece, aqui a câmera saiu da posição, mas a gente está mostrando daí a instalação. Eu não consegui torque com o implante de 3,5 e aí parti para o de 4,3. E aí o ASO é interessante por causa disso, porque ele, num osso de menor densidade, você vai colocar o 4,3, mas a cervical dele, ela tem um volume menor. E aí ele fica praticamente como se fosse de um 3,5. Desde que você direcione aquele chanfrado para vestibular e para palatino, que é onde você tem, principalmente na vestibular, que é onde você quer mais essa condição, né? Tá? Por último, na cirurgia, aquilo que a gente já estava fazendo desde o estímulo ósseo, né? Preservar o coágulo. Então, terminei a cirurgia, agora vou começar a fazer o provisório. Vamos cuidar, não ficar lavando, não deixa aquele coágulo lá e ir estabilizando cada vez mais. Só que antes de lavar, etc., eu vou colocar agora vai entrar depois, né, uma etapa que ainda é cirúrgica, mas é da colocação do biomaterial. Mas como está separado didaticamente assim, essa situação, e agora a gente vai colocar o munhão, né, vamos partir para a fase protética, vai aparecer aqui ainda a colocação do biomaterial. Mas em relação à prótese, então vamos lá, eu já tinha falado que eu vou escolher uma prótese cimentada justamente porque os munhões de 3.3 são mais estreitos, né, para essas áreas estéticas. Eu quero isso aqui. Então vamos lá, ó. Eu tenho o meu implante de 3,5 aqui em cinza instalado e eu tenho o meu munhão de 3.3. Dentro do alvéolo, esse munhão aqui já começa que é mais favorável, que na hora da instalação dele ele deve interferir o mínimo possível com o osso que está ali dentro, né? Mas imagine você nessa mesma situação aqui, ó, eu fiz esse desenho proporcional, tá? Eu fiz a regra de 3 ali para calcular nesse desenho um 3.3 e um 4,5. Porque a pessoa fala, não, mas o incisivo central, um canino, eu vou fazer já o munhão criando o perfil de emergência do dente. A nossa filosofia faça o perfil de emergência no dente, não no componente pré-fabricado. Usa o componente menor e olha aqui, ó, aqui você já começa a ter muito mais interferência. Para quem gosta de prótese parafusada, né, vai colocar o pilar para prótese parafusada tem 4,8 milímetros. O pilar com antirrotacional. Tá? Então olha aqui o volume, o quanto que você vai esmagar, digamos, tecido vivo, você vai criar uma condição ali pior. Passando aqui, ó, nós vamos ver agora de novo o alívio que a gente tem de tirar aquele componente, né, de dentro do alvéolo e ter essa condição. Então, eu vou usar sempre esse tipo de munhão. Aí vamos instalar o munhão, né, fazer o torque lá adequado, aqui no caso 32 newtons. E se eventualmente eu sinto que tem uma interferência desse munhão, mesmo esse munhão mais estreito, está interferindo na palatina, que é o mais comum, eu vou pegar
Eu gosto muito de uma broquinha esférica da Comet. A Comet tem uma broquinha esférica de haste longa, assim, tamanho 8, até comprei mais uma aqui, porque sempre para ir lá naquele ponto que tá tocando aqui. Aí eu vou lá só naquele pontinho, tiro um pouquinho daquele osso, porque o munhão você tem que sentir entrar livre. Porque o cone morse, ele não solta se você der o torque do componente contra o implante. Eu vejo muito acontecer assim, tá colocando o componente e daí ele começa a ganhar torque, 20, aí faz às vezes até um barulho ali que tá interferindo no osso, né? E aí, alcançou 32, beleza. Só que às vezes ele fez esse 32 newtons contra o osso. E o osso, sob pressão, remodela, reabsorve, aí vai liberar e depois solta o munhão por conta disso, né? Então você tem que sempre na instalação do munhão ter esse cuidado. Aí nesse momento que então a gente já instalou o munhão, nós vamos partir para a colocação do biomaterial. Por quê? Porque a gente sabe que na perda do ligamento periodontal, você vai ter uma remodelação, principalmente da tábua óssea vestibular. Então você vai ter essa remodelação, onde você pode perder um pouco em altura, mas normalmente também você perde em espessura. E dependendo do biótipo periodontal, aquilo que a gente falou lá no início, né, isso pode ser maior ou menor. Qual que é o nosso material de eleição hoje, né? O Blue Bone da Regener, que nós temos o stand da Regener aqui do lado, mas a Systex tem parceria comercial, né? Distribui também esses biomateriais. E por que a gente usa esse material? Ele é nanométrico, as partículas dele, quer dizer, ele tem uma macrogeometria também, mas as partículas dele nanometricamente tem 80% de hidroxiapatita, 20% de beta-tricalcifosfato. O que acontece? Você pode compactar bem esse material, né? Preenche bem lá a vestibular do alvéolo, que depois, na remodelação, já rapidamente ele vai perder aqueles 20% do beta-tricálcio, ele reabsorve rápido e vai começar a formação óssea ali com vascularização. Então eu era muito, no início eu contestava muito a utilização de biomaterial, porque eu tive alguns casos que passado 2, 3 anos, o paciente tinha uma mucosite, daqui a pouco virava uma periimplantite, aí eu ia lá curetar, o que estava contaminado? Só o biomaterial. Curetava até o final do alvéolo, tirava tudo aquilo ali, e era só a parte apical, onde tinha osso lá, não tinha nada. Por quê? Porque o biomaterial sem vascularização, ele não tem sangue, não tem defesa, né? Sangue é vida, sangue também é defesa contra infecções. Então eu resistia um pouco. Aí agora, como a gente tem um biomaterial de qualidade, com uma condição até mais acessível financeiramente também, né? Tá? A gente vai colocar isso com esse objetivo. Então não é um osso para ancorar o implante. É um osso para ser um preenchimento, manter volume. Ele vai, mesmo assim vai perder alguma coisa? Sim. Dependendo do biótipo, ainda, talvez, você, como eu falei, você precisa associar alguma coisa. Mas eu estou minimizando. Eu vou usar todas as ferramentas que eu tenho para minimizar essa perda. Tá? Então a gente vai preencher essa região vestibular. Na palatina, que normalmente não tem espaço, nas proximais não tem necessidade. Então a gente preenche a vestibular do alvéolo com esse biomaterial. Então você vai condensando normalmente com as costas de uma curetinha de Lucas ali, eu vou condensando, vai levando bem lá apical, preenche mesmo esse alvéolo, tá? E esse material pode ser condensado, justamente por ele já ser 80-20. Então, não tem problema dele ficar, né? Alguns materiais não podem ser condensados, porque ele vai ficar muito sem vascularização. Aí tem uma outra parte que às vezes é muito, digamos assim, é muito focada na parte cirúrgica, mas a prótese ela tem uma importância muito grande, né? Então eu já comecei falando sobre o munhão mais estreito, e agora nós vamos ver qual é o desenho do perfil de emergência que a gente faz. Então eu quero que o perfil de emergência ele tenha um cinturão aqui, o dente que eu vou criar, né? Ele tem um cinturão que vai dar suporte para aquela margem gengival, para ela não colapsar, mas ao mesmo tempo eu não quero que ele pressione a gengiva. Se ele fizer pressão, o que ele está fazendo? Restringindo a circulação, né? Então eu vou pedir um provisório para o laboratório, normalmente. O laboratório já faz aquele dente já, né, no contorno da coroa do dente que estava ali,
Então isso me facilita. Ou eu posso usar, como eu falei, a própria coroa, se o paciente tinha uma coroa, às vezes até a coroa natural do dente. Só que dá mais trabalho com a coroa natural do dente você ficar escavando ali com uma alta rotação. Mas nós vamos seguir esse perímetro e ele vai... Eu posso até colocar ele lá e marcar com uma lapiseira, digamos. E aí, a partir desse cinturão ali da margem gengival, eu vou estreitar esse meu provisório. E depois o meu dente definitivo vai seguir esse perfil até a região o que seria o término, né, da coroa. Então, olha lá. Eu vou começar fazendo isso, capturando o cilindro. Então a gente seca lá, colocou já o cilindrinho em cima do munhão. Aqui eu estou colocando dentro do provisório um pouco de resina flow. Você pode passar o adesivo se quiser, mas eu gosto de usar a resina flow como adesivo, porque não fica escorregando daí o dente, porque o adesivo normalmente escapa para fora e o dente escorrega. Então eu ponho um pouquinho da flow, e daí eu gosto de colocar um pouquinho da resina composta pasta mesmo. Por quê? Vai ajudar a estabilizar lá na hora da captura desse. Então fica rápido de fazer isso. Né? Existem aqueles munhões personalizados. Primeiro que os munhões personalizados acabam tendo um diâmetro também muito grande. Então o que eu mais gosto é esse munhãozinho estreito. Tá? Aqui, ó, coloca um pouquinho da flow ao redor do cilindro. E fazendo com resina composta é muito mais rápido, o acabamento dela é muito melhor também do que fazer com resina acrílica. Então eu vou lá, claro que eu já testei ali aquela coroa, ver se ela não está interferindo no cilindro, né? Adapto ali, vamos polimerizar. Fazer uma boa... Veja se não tem nenhum excesso maior ali. Eu não quero colocar muito excesso lá para dentro. Eu quero só capturar esse cilindro. Vocês vão ver como é que vai sair ali. Porque o perfil de emergência eu vou fazer fora da boca. Olha lá, eu vou puxar. Nesse caso aqui eu estava usando um PRF, por isso que eu estou segurando ali com a pinça. Mas a gente puxa, ó. Só vou conferir com a pinça se ele está bem firme, né? Ele não pode ter movimentado ali. E aí, tá com sangue, e agora? Como é que eu vou fazer? Algum tratamento especial ali para agregar? Não. Lava o sangue, né? Seca, e aí você vai ver que continua o quê? Aquela camada da resina que em contato com o oxigênio não polimeriza. Então é só agregar, lava, seca e tá novo, né? Tem uma frase assim, não sei do que é. Não precisa nem secar, né? Tá bom. Então aí, ó, eu vou fora da boca. Aqui é um vídeo também, mas é uma sequência de fotografias. Eu vou fora da boca, colocando ali, construindo, igual aqueles montinhos de areia que a gente fazia, né? Com a areia molhada assim. Eu vou construindo com a resina flow e vou polimerizando. Terminei de polimerizar isso aqui, né? Eu vou trabalhar com borrachas e com escovas e posso fazer um furinho para escoamento do cimento. Tá? Isso aqui é opcional, digamos, mas eu gosto bastante, porque eu não me preocupo depois com o escoamento de cimento lá para dentro do alvéolo. Aonde que eu faço esse furinho hoje? Né? Eu fazia antes no cíngulo. Hoje eu faço na proximal, perto da margem ali, porque daí o paciente não fica mexendo com a língua, às vezes, em cima daquela área do furinho, que antes eu tinha que, às vezes, até dar um acabamento final depois de cimentado. Aqui eu coloquei uma situação onde eu capturei o cilindro com resina acrílica, porque era uma coroa metalo-cerâmica, aí não ia passar o fotopolimerizador. Mas eu gostei de colocar esse caso só para exemplificar, para vocês verem aqui, ó. Então, mesma coisa, aí depois eu fiz com a resina flow, daí o contorno do perfil de emergência, borracha abrasiva e disco de cerda para polimento. E aí, só para mostrar, didaticamente, fica bem interessante ver o que era a coroa, né, do paciente e o que é o perfil que a gente criou. E aqui a gente vê também o quê? A transparência da resina, à medida que... Porque ela vai terminando assim em zero. Eu quero que ele saia lá com a espessura do munhão. E aí o que eu quero é criar né? Criar e manter esse suporte na região que o dente já ocupava. Então isso é uma cópia do modelo natural do paciente. Aqui que a gente modifica, por quê? Porque eu quero permitir menos, já que eu não tenho ligamento periodontal, eu quero mais osso e gengiva ao redor do dente. Aí, em relação à prótese ainda,
infraoclusão na habitual e nos movimentos mandibulares. Então, esse é um provisório imediato, não é uma carga imediata. Ah, mas deu 60 newtons de torque. Tem uma curva que vai acontecer uma perda desse torque ao longo do tempo e, às vezes, o paciente mordendo ali, ele pode levar a micromovimentação. Então, eu vou deixar em infraoclusão, né? Vou fazer a cimentação ali e vou orientar o paciente para ele não morder sobre aquele dente. Não vou mostrar aqui o ajuste oclusal, mas ele é colocado dessa maneira. A cimentação, acho que é legal só largar esse vídeo. Ó, tá vendo? Nós estamos cuidando, não fica lavando e secando, porque tem um coágulo lá dentro. Então eu só enxugo ali com uma gaze. É a melhor maneira de enxugar. Faço a cimentação, vou colocar um espelho aqui agora para vocês verem. Que o cimentinho escoou, olha lá no espelho lá. Ó. Escoou exatamente na proximal. Aí eu vou lá, tiro aquele excesso de cimento. Não me preocupo se o cimento foi lá para dentro. Tem gente que não gosta da prótese cimentada por causa do excesso de cimento. Ah, e na coroa definitiva, você vai fazer esse furo? Não. Na coroa definitiva a gente faz... Primeiro que eu já não tenho um alvéolo, eu já tenho um alvéolo cicatrizado. Mas aí eu vou fazer aquela técnica de você cimentar em cima do análogo para tirar o excesso do cimento. E aí fica só uma película pequena, que aí você não vai ter aquele problema, como a gente vê, às vezes, radiografias, olha lá o excesso do cimento e tal, querendo dizer que não pode fazer... Tudo bem, Saulo? Que não pode fazer prótese cimentada. E aí a gente vai para a última etapa, né? O pós-operatório. Então, vou orientar o paciente, falar, não faça sucção, não faça bochecho, né? Eles sempre perguntam, né? Qual que é o bochecho que eu tenho que fazer agora, né? O bochecho é a salvação do universo, né? Então, não faça nas primeiras 72 horas. Porque eu falo assim, ó, o curativo biológico teu é o coágulo. Você tem que manter esse coágulo aí. E aí, outra orientação que não é só 72 horas, é durante o período da osteointegração, né? Então, a gente falava assim, normalmente há 3 meses, né? 3 meses é o período de remodelação do alvéolo. Eu vou aguardar normalmente 3 meses para fazer a prótese definitiva. Mas hoje, com essa superfície, né, que em 45 dias está osteointegrada, então eu já posso, digamos, liberar o paciente em 45 dias. Mas eu, na prática, eu falo assim, ó, você vai aguardar até, só vai poder morder com o definitivo, tá? Porque se ele começar a morder também no provisório, às vezes cai provisório, etc. Então eu prefiro manter assim. Mas a gente tem uma segurança que a partir de 45 dias já o implante não vai mais fibrosar, não vai entrar em movimentação. Aquele caso que eu estava mostrando, então pós-operatório imediato, depois de 7 dias... A mesma situação, né, numa visão frontal, olha lá o dentinho, depois de 7 dias. Isso aqui é para a gente ver o pós-imediato, ou assim, 7 dias, uma semana. Mas o que eu estou falando não é isso, eu estou falando a médio e longo prazo. Tá? Então aqui só para a gente ver a resposta imediata. Mas aí eu quero mostrar agora, para finalizar, 3 casinhos que ajudaram a gente a entender um pouco melhor e ir desenvolvendo essa técnica ao longo dos anos. Porque desde 2006 a gente está fazendo isso. Então, hoje está completando 18 anos, né? Que a gente está evoluindo essa técnica em cima do implante de cone Morse. Então, lá na BO aqui, a gente fazendo o elemento 11, fazendo a extração, estava condenado, alvéolo. O que a gente colocou na época? Um implante de diâmetro 4.3, fazendo furinho aqui já, né? Porque na época ainda a gente imaginava que o implante tinha que encher ali o alvéolo. Tá? Então aqui o implante 4.3, ele tinha uma boa distância proximal, certo? Mesmo sendo um implante mais largo. Porém, a vestibular desse implante, olha lá, ó, aqui está o provisório, não sei se dá para ver nessa tela aqui, que está um pouquinho acinzentado, aquela área. E o que é aquilo ali? É a transparência do titânio do implante. Então, se eu tivesse colocado, talvez ele até um pouco mais para a palatina, ou um implante de 3,5, eu teria a formação de, se não osso, pelo menos um tecido mais espesso ali, que não precisaria, que não ficaria esse aspecto, né? A paciente estava feliz, porque estava mais bonito que o outro, mas a gente já estava vendo o problema que estava acontecendo, e aí começamos a mudar. Falei, não, vamos ver se a gente consegue torque, né, com o implante 3,5, vai ser melhor, né? Já que tem a mesma... nós temos uma resistência suficiente. E aí a gente começou a trabalhar. E aqui, ó, uma situação já em 2009, o elemento 21, onde tinha um biótipo espesso, e a gente não colocou biomaterial.
estava naquela discussão ainda, põe, não põe, é melhor, não é melhor. Então, colocamos lá o provisório, em 2010 acompanhamento, 2016, ó, vocês vão vendo a parte óssea aqui, e daí em 2016, a gente fazendo um controle aqui, também não sei se dá para ver direitinho, mas uma mínima remodelação de perda vestibular ali, que não comprometia a estética da paciente, não criava aquela área muito de retenção de alimento aqui na cervical do dente, mas por quê? Não tinha biomaterial e, ao mesmo tempo, a paciente tinha um biótipo favorável. Aquilo que eu falei, essa é aquela paciente que eu olho e falo assim, não, deixa comigo que eu vou resolver o teu caso, né? Mas hoje, mesmo assim, eu coloco, mesmo com biótipo assim, eu coloco o biomaterial, porque eu sei que ele não vai mais, eu não tenho risco dele me prejudicar, ele vai só me ajudar. Mas olha lá a tomografia do caso, ó. O implante, vocês vejam que tem cortical na vestibular e tem osso medular na vestibular. Quer dizer, quanto tempo que isso aqui vai ficar estável? Se a paciente não sofrer um acidente que fraturar o implante, né, vai pro resto da vida. O fator aqui biomecânico está estável. Em 2011, outro casinho daí, que a gente tá... agora estamos colocando biomaterial. Vamos colocar biomaterial. O segredo é colocar biomaterial no novelo, né? Paciente com abscesso endodôntico, tinha perdido um bom volume interno. A gente colocou lá o provisório e no retorno, olha lá, tá um volume gigantesco. Assim, putz, esse aqui era isso. Por que a gente não punha biomaterial antes, né? Aí a gente faz as radiografias de controle. Tá bem bacana, né? O osso ali ao redor. Mas o paciente vem para um retorno em 2016 e a gente observa isso aqui. Uma perda em altura e em espessura. Eu falei, mas que coisa, né? Cadê o biomaterial que a gente colocou, né? Aí eu vou lá ver o meu planejamento no software, né? Tava lá ainda salvo, né? Tava lá o implante aqui na posição adequada, mais para palatino. Era para daí recobrir a vestibular com o biomaterial. Foi o que a gente fez na ocasião. E aí eu faço a tomografia para ver como é que está, né? Aquela história da expectativa, realidade, né? E aí olha a posição do implante. O que aconteceu aqui? O implante, provavelmente na hora de instalar, aconteceu aquilo que eu falei para vocês. Ele veio para vestibular. Então, o dental slice, ele não, você não consegue fazer o dental slice no Daikon. Daí, o Blue Sky, por exemplo, é um dos softwares que você pega o Daikon direto. Você pode usar tanto um como o outro. Se o laboratório que você trabalha já tem a licença do dental slice, que muitos já têm, o dental slice foi o primeiro software aqui no Brasil, quando começou a cirurgia guiada lá, né? Então, alguns laboratórios que são mais antigos já têm a licença. Então, você já pede no formato. Por quê? Porque ele abre fácil, ele roda fácil. O Blue Sky, por exemplo, porque daí tem que ter o computador. Então, o Blue Sky, ele te dá essa possibilidade de pegar direto o Daikon, e aí o laboratório não precisa ter a licença. Então, você, não, eu quero o Daikon, ele vai te mandar normalmente não por e-mail, porque é um arquivo pesado, né? E aí você vai trabalhar no Daikon. Só que ele é um pouco mais chatinho de trabalhar, mas eu acho que é imprescindível para esse tipo de técnica, tá? A gente ter conhecimento de como que é feito o planejamento, etc. E eu sempre falo também para os alunos, quando eu faço treinamento no software, mexe em tudo, porque pode mexer, põe para lá, para cá, porque tem um botãozinho escrito desfazer. Né? Agora, como é que o implante vai para lá? Aperta o desfazer e vai mexendo. Mexe. Quanto mais mexer no software, vai aprendendo a mexer. Então, vejam, o que aqui a gente começou a ver? Realmente não é biomaterial, não é tudo. Então, assim, posição do implante é mandatária. O implante era 3,5, estava tudo a receita, a prótese tinha o perfil de emergência, tudo certinho. O que deu problema, né? A minha mãe sempre falava, para cozinhar, né, alguma coisa, uma coisa pode dar errado. Fala, você vai fazer um arroz, né? Fazer um arroz, pode errar no sal, pode cozinhar de mais, de menos, né? Então, sempre você tem que cuidar de todos os fatores, né? Então, isso aqui eu acho que é muito importante, a gente ter essa... Aí sugeri ao paciente, vamos fazer um conjuntivo aqui. Ele falou, não, doutor, olha aqui o meu sorriso, não mostra nada. Meu Deus o livre, fazer mais cirurgia, isso aqui tá bom, né? Tá? Mas aquela coisa, a gente tá vendo o que está acontecendo e vai reforçando, né? E esse aqui é o último caso, que é o primeiro que eu mostrei lá, de previsibilidade. Então, essa paciente fraturou, como eu falei, esse elemento, a gente fez a coroa em cerã mesmo dela, que era uma coroa de óxido de alumínio, né? Alúmina.
utilizando a própria coroa, aqui vocês estão vendo, ó, eu até tive que desgastar um pouquinho o cilindro provisório, o plástico, para não mexer muito na zircônia aqui, que eu não podia aliviar muito, que eu achei que ia fraturar, né? E de fato não fraturou, né? Então a paciente veio em 2011 ainda, porque ela não queria fazer. 2 anos depois ela estava com essa coroa ainda. E em 2016 ela ainda estava com essa coroa. Tá? E nesse período ela veio uma vez para eu recimentar a coroa com o cimento provisório. E com o cimento provisório, uma coroa cimentada, olha a condição. Bom, aqui vocês estão vendo então o que foi mantido, né? Praticamente o mesmo perfil que ela tinha, né? Mas ó, biótipo era favorável, a posição do implante. Aqui, por que a gente não enxerga nada aqui? É a resina flow, né? Que fez aquele perfil de emergência. Esse caso aqui é caso de consultório, então eu não tenho o passo a passo dele registrado, né? A gente sabe que para fazer fotografia, você vai fazer o troço é para levar meia hora, você leva 2 horas fotografando passo a passo. Então, olha lá a condição, né? Isso aqui está cimentado provisoriamente. E a manutenção do osso, né? Por quê? Biótipo favorável, seguimos todos os princípios, né? A posição do implante está correta. Então, o resumo da ópera, né, é isso aqui. Tentando, né? A gente põe em busca da excelência, não é que você vai conseguir sempre, mas segue o biótipo periodontal, vê qual é o prognóstico. Prepara o paciente, talvez precise de um enxerto conjuntivo, né? E daí, vamos tentar manter a arquitetura dentro no pré-operatório. Então, usa a tomografia e o software, implante de 3,5, cone Morse, corpo cônico, né? No caso aí o que atende é o Avante, e a utilização de antibiótico prévio caso tenha infecção. A cirurgia minimamente traumática, aqueles estímulos proximais no alvéolo que a gente mostrou, né? Manter a posição do implante ali na cirurgia, o torque você tem que alcançar 35 newtons, e a utilização de biomaterial na vestibular do alvéolo. A prótese, escolha nossa, é cimentada, munhão 3.3, fazendo a vedação da margem gengival sem compressão, se quiser fazer o furinho para escoamento do cimento. E no pós-operatório, o paciente não morder e manter o coágulo, né? Então esse é o resumo de tudo que a gente foi passando. É simples, né? Não é simples, né? Você tem que controlar tudo isso. Mas é como eu falei, se você não sabe que isso existe, aí você não tem como controlar. Então, esses fatores a gente considera que são importantes a gente colocar, tá? Esse aqui era o slide ainda dando. E eu gosto dessa, como eu falei, eu gosto muito de salientar a parte clínica, então conhecimento sem prática é só informação. Então a gente tem que ir colocando em prática as coisas para ver se funciona. Funciona na mão do professor, mas na minha não funciona. Então, vamos ver o que está acontecendo, né? Porque a gente sempre fala aqui, ciência é aquilo que é replicável, né? E aquilo que outros não conseguem fazer é a arte, né? Então o cara vai lá, faz uma pintura, tal, né? Ninguém consegue fazer igual, daí já é arte. Mas se ele mostrar como que ele faz aquilo ali, pode ser que vire ciência. Obrigado pela presença de vocês, né? Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui nesse congresso. Mais uma vez agradecemos muito a presença do professor Castellano aqui nessa manhã, compartilhando conosco a sua experiência, né? Todo um passo a passo, né, para uma técnica específica. Muito obrigado mesmo. Em nome da Systex, em nome da doutora Flávia, obrigado pela sua participação no nosso evento. Até o próximo.